Olá, está começando mais uma edição do Saúde em Dia. Aqui a gente leva até você informação de qualidade, orientações de especialistas e dicas que podem ajudar a cuidar melhor da sua saúde e da sua qualidade de vida. E hoje nós vamos falar de uma parte do nosso corpo que está sempre à mostra, mas que muitas vezes só recebe atenção quando algum problema aparece: a pele. E quando falamos em saúde da pele, não podemos esquecer também do couro cabeludo, dos cabelos e das unhas. Pequenas alterações nessas regiões podem parecer simples, mas em alguns casos podem ser sinais de que existe alguma condição que precise de avaliação profissional. Um exemplo bastante comum é a caspa. Muita gente convive com descamação e coceira no couro cabeludo e acredita que seja caspa. Mas será que toda descamação é realmente caspa? Para entender melhor essas diferenças, saber quais sinais merecem atenção e descobrir quando é hora de procurar um profissional, nós conversamos com a tricologista Sara Eduarda. Oi, meu nome é Sara, eu sou médica, especialista em dermatologia e também em tricologia. E para mim falar de cabelo, falar de caspa, de descamação, é algo que eu vivo realmente no meu cotidiano aqui no consultório. A diferença de caspa, a diferença de descamação do couro cabeludo. Na verdade, o que acontece? Nem toda caspa é uma descamação, a gente tem as caspas que são mais aderentes ao couro cabeludo, que a gente pensaria, por exemplo, em uma doença como a psoríase do couro cabeludo, e a gente tem as caspas que são mais soltas no couro cabeludo, que a gente pensa em, por exemplo, em uma dermatite seborreica, que são doenças totalmente diferentes, tá? E que também o tratamento dessas doenças são diferentes. Por isso que eu falo, quando a gente pega o cabelo, quando a gente faz uma boa anamnese, a gente faz uma tricoscopia, a gente conversa com o paciente, a gente consegue realmente chegar no diagnóstico e fazer o melhor tratamento para aquele paciente. Tem produtos que sim podem melhorar as descamações no couro cabeludo e tem produtos que podem piorar. Por exemplo, a gente tem hoje no mercado alguns shampoos que a gente usa para fazer o tratamento realmente do couro cabeludo. Uma coisa que eu gosto sempre de frisar é que o shampoo ele não trata queda de cabelo, por exemplo. O shampoo ele trata realmente o couro cabeludo. Por exemplo, o paciente que tem uma descamação do couro cabeludo, a gente pode entrar com shampoos mais específicos e, consequentemente, a gente vai estar tratando aquilo ali. O estresse e a ansiedade pode sim piorar a descamação. A dermatite seborreica, por exemplo, ela pode ser ativada, quando o paciente está passando por um momento, por exemplo, de muita ansiedade, de muito estresse, quando alguns pacientes perdem um ente querido. Eu tenho vários casos, aqui no consultório que eu pego de pacientes que estão passando por esse momento realmente, e que aí o corpo, eu falo que o corpo ele responde, aquilo que a gente está vivendo. E uma das formas de responder é a queda de cabelo e, sem dúvidas, uma descamação também do couro cabeludo. Lavar o cabelo todo dia, eu gosto sempre de falar que é muito bom para o couro cabeludo, principalmente um couro cabeludo oleoso. Por quê? Quando você lava o seu couro cabeludo, você está tirando dali a oleosidade, e aquela oleosidade, quando ela acumula, ela dá mais as casquinhas, que dá realmente ali no couro cabeludo. Então, lavar o couro cabeludo todos os dias faz mal? Não, em hipótese alguma. Porém, a gente tem que avaliar qual que é, o tipo de couro cabeludo. Cada paciente é único, cada paciente tem um tipo de couro cabeludo. Por exemplo, meu cabelo, o ideal é eu lavar ele um dia sim, um dia não. Tem cabelos, por exemplo, de pessoas que têm o cabelo mais afro, aí eu já recomendo lavar de 3 em 3 dias, de 2 em 2 dias. Então eu sempre falo que vai depender realmente do paciente, do histórico do meu paciente. Quando que eu devo procurar um dermatologista por causa de uma descamação no meu couro cabeludo? Primeiro, quando você sente que seu couro cabeludo está coçando, quando você sente que aquela descamação está caindo na sua roupa, principalmente roupas pretas, que a gente consegue visualizar com mais facilidade, é porque realmente é o momento de você procurar ajuda. E eu gosto sempre de frisar que couro cabeludo é algo que tem que ser tratado para já.
Ou seja, quanto antes a gente começa a tratar, menor vai ser o quê? A evolução da doença, né? Até porque uma dermatite seborreica é uma doença, psoríase de couro cabeludo é uma doença. O que é o eflúvio telógeno? Eflúvio telógeno é uma queda de cabelo que acontece após algum evento, né, que acontece realmente. Uma das causas dessa queda de cabelo pode ser, por exemplo, uma perda de peso repentina. Tem sido muito comum o uso dessas canetinhas emagrecedoras, como, por exemplo, o Mounjaro, Ozempic, entre outras canetinhas. Isso não quer dizer que você não possa usar as canetinhas emagrecedoras, quer dizer que você tem que fazer um trabalho sempre em conjunto com o endocrinologista e com o tricologista. E a gente também tem outras causas de eflúvio telógeno, como, por exemplo, o eflúvio telógeno pós-parto, quando o paciente, né, ali, ela tem aquelas mudanças hormonais e, consequentemente, dá essa queda de cabelo. Tem também pacientes que têm eflúvio telógeno por causa de deficiência de vitaminas, ou seja, quando está com uma ferritina muito baixa, vitamina D muito baixa, então a gente tem que repor essas vitaminas e também tratar realmente o couro cabeludo. O que eu sempre falo eflúvio telógeno sempre tem uma causa e a gente precisa o quê? Tratar a causa daquele eflúvio, que pode ser um pós-parto, pode ser um pós-dengue, Covid também foi muito comum e também agora por causa do uso das canetinhas emagrecedoras, entre outras causas, como por exemplo doenças autoimunes, como hipohipertiroidismo e também doenças celíacas. É algo que a gente tem que ficar aí de olho. Cabelo é tempo, tempo é cabelo. Quanto antes a gente começar a tratar, melhores serão os resultados. E se o couro cabeludo merece atenção, a pele do rosto também precisa de cuidados, principalmente quando aparecem manchas que podem incomodar não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. É o caso do melasma, uma condição caracterizada pelo surgimento de manchas mais escuras, principalmente na região do rosto. Mas por que essas manchas aparecem? Mais do que procurar uma solução rápida, entender o que está por trás das manchas é importante para escolher o tratamento adequado e evitar que elas voltem ou piorem. Para explicar as causas, fatores que podem contribuir para o surgimento do melasma e os principais cuidados com a pele, conversamos com a dermatologista doutora Cristiane Martins. Eu hoje vim para falar com vocês sobre um tema muito procurado, melasma. E como que surgem essas manchas? Em sua maioria, as manchas são oriundas de uma baixa imunidade, sim. O famoso fator oxidativo, gerado tanto pela luz do sol, a luz branca que a gente trabalha dia a dia no computador, as lâmpadas fluorescentes, bronzeamento artificial, porque não, ainda tem quem faça. E melasma também é muito confundido com manchas de gestação. Todavia, mancha de gestação seria apenas o sexo feminino, né? Seria uma predominância de hormônio feminino. Mas homens também estão propensos a terem esse tipo de mancha. E lembrando que existe uma grande diferença entre melasma, que são manchas pigmentadas, hiperpigmentadas, de origem sim solar, do raio ultravioleta, do cloasma gravídico. Cloasma gravídico, que muita gente chega aqui na clínica procurando tratamento para mancha de gestação. Porque eu ganhei, meu filho tem 13 anos, aí uns anos depois eu observei que deu essa mancha escura no meu rosto. Gente, a mancha escura no rosto da gestação, ela se chama cloasma gravídico e ela se desfaz, ela vai se despigmentando, vai clareando. E a melasma não, a melasma ela tem sim um fator intrínseco e extrínseco. O que vem a ser esse fator intrínseco? O fator intrínseco geralmente é a falta, a carência de determinadas vitaminas, tá? A gente sabe que pacientes, pessoas que não se expõem ao sol, né, para prevenção ou para o tratamento de melasma, elas têm o quê? Uma baixa condição do hormônio D3, que a gente também chama de vitamina D, né?
Aqui são as oleosas. Eu sempre gosto de fazer uma alusão com meus pacientes, assim, mostrando o que está carente, o que pode melhorar e como combater este melasma também de dentro para fora, e não só de fora para dentro. Então, trabalhar os complexos vitamínicos específicos. Se essa pessoa que tem melasma não se expõe ao sol, porque sabe que o raio ultravioleta e sol pode acentuar a mancha. Visando amenizar, o que esse tipo de paciente faz? Foge do sol o tempo todo. Com isso, a gente sabe que quem sintetiza a vitamina D3, por exemplo, que é o hormônio D3, é o raio ultravioleta do sol. Aí a gente evita o sol, automaticamente tem uma baixa da imunidade, uma baixa de vitamina D3 e assim vira um ciclo vicioso. Geralmente, quando um paciente tem esse tipo de queixa de mancha, a gente tem que sim fazer um exame específico, aprofundar lá de dentro para entender o que está carente, o que a gente consegue resgatar, tratar, nutrir. Porque acompanhado de mancha vem mais um monte de coisa, de doença autoimune, de coisas que podem sim acontecer. E aí a gente tem que ter um olhar clínico para antioxidar, para rejuvenescer essa pele, tratar antes de bombardear. Tratamentos eles podem ser com laser, luz intensa pulsada, formas de clarear sem agressão. Eu não sugiro, a literatura hoje ela é muito clara em relação a clarear e despigmentar manchas. A gente não pode agredir essa pele. Um exemplo de agressão, um microagulhamento robótico, coisas que vêm piorar o quadro já de uma pele que não tem resposta. Primeiro a gente blinda, a gente trata essa pele sem bater. Melasma não aceita desaforo. E aí a gente sim vai clarear. Outras condições são os comprimidos, os medicamentos despigmentantes que visam também tratar essa qualidade da pele, tratando essa hiperpigmentação, devolvendo o viço, mas isso tudo, acima de tudo, nutrindo. A palavra certa, eu acho que tratar melasma seria nutrir, nutrientes específicos e despigmentar também, fazendo o quê? Uma limpeza de dentro para fora. Vocês sabiam? Muita mancha hipercrômica, gente, é por excesso de algum metal pesado também. Nossa, chumbo, gente, é tão citado na literatura que chumbo é cancerígeno, que tem muita propensão a mancha hipercrômica. Alguns esmaltes no passado já foram até proibidos. Por quê? Porque tinham para fixação melhor, aqueles que mais duravam nas unhas da gente, eles eram ricos em chumbo. Às vezes uma tinta de cabelo, às vezes até um próprio acessório, né? Um cordão, uma coisa que a gente está usando. E aí a gente não entende que a melasma pode ser oriunda também de alguma alergia que a gente tem a metal pesado. É muito importante nós investigarmos principalmente a causa. A causa não é somente a panha do café, que eu me expus na lavoura, a ida ao clube, que eu me expus à piscina, ao sol da piscina, ao cloro, a ida à praia. Agora chegando o verão, a gente entende que realmente a exposição solar, sol é vida, sol trata imunidade, doenças de pele, sol é muito bom. Inclusive tem na literatura a helioterapia, que é o tratamento através da exposição ao sol. Mas entendemos também que o sol, ele piora o quadro de quem tem mancha. Mas nós precisamos associar a nossa qualidade de vida, a exposição ao sol e também ao tratamento da melasma. Filtros solares e bloqueadores são de suma importância. Inclusive alguns específicos. Sempre sugiro os veganos, porque não tem tanto princípio ativo que venha intoxicar ainda mais o metabolismo. A pele, ela é o maior órgão do corpo humano, sim. Porém, ela também tem um receptor, ela também tem a capacidade de penetração de tudo que a gente faz na área externa e passa. Então, protetores solares, assim, os que eu mais sugiro para quem tem melasma. Pessoal, o filtro solar que seja de não só o filtro químico quanto o físico. O físico é aquele tonalizante, aquele barrinho, de preferência o vegano, porque não vai atingir e não vai maltratar ainda mais uma pele que tem uma aparência maltratada.
Nosso rosto é cartão de visitas, nosso bem-estar, nossa pele, ela requer que estejamos bem, sim, que a gente pode juntos chegar a um tratamento melhor e que se adeque à sua rotina. Porque se a sua rotina é trabalhar em escritório, o seu tratamento é mais voltado para aquilo. Se a sua rotina é, sim, trabalhar na lavoura, em áreas externas, você é um atleta, você é um corredor, vamos adaptar a essa rotina sua. E para continuar essa conversa de uma maneira bem prática, a nutricionista Brunella Laignier mostra como a alimentação pode contribuir para a saúde da pele, cabelos e unhas. Está na hora do Nutri na Prática. Olá, sejam muito bem-vindos ao quadro de hoje, Nutri na Prática. Falaremos para a nossa comunidade hoje um assunto de extrema importância para o público feminino, o público masculino, a saúde, a nutrição para a pele, cabelos e unhas. Então, vamos falar sobre a nutrição de dentro para fora. Qual o papel dos nutrientes, tanto quanto os macro e micronutrientes, podem contribuir para o fortalecimento do cabelo, unhas e a beleza da pele, dando ênfase à importância da nutrição, correlacionando com a saúde da pele. Lembrando que a partir dos 30 anos de idade, nós temos um declínio na produção de colágeno. O colágeno, ele é sintetizado pelos fibroblastos, que são as células produtoras de colágeno. Em contrapartida, nós temos que ter arranjos, redes de apoio. E essas redes de apoio são relacionadas à alimentação. O consumo de vitamina C, a ingesta de água em grande quantidade durante o dia, tudo isso contribui para a síntese do colágeno. O colágeno contribui para a beleza da pele, pela elasticidade. Juntando-se a isso, tão quanto a beleza dos cabelos, a rigidez das unhas, vem um elenco de um macronutriente muito importante, chamado proteína. A proteína, ela faz parte de um grande arranjo para que possamos manter a integridade da beleza dos nossos cabelos. Vamos aqui destacar o consumo diário de carnes, ovos, leites e derivados que ajudam a contribuir na potencialização do folículo capilar. Em conjunto com a alimentação agregado, nós temos no mercado brasileiro vários suplementos voltados para a saúde da pele, para a saúde do cabelo e saúde das unhas. Como demonstração aqui nas nossas gôndolas, nós temos variedades de marcas que são suplementos que podem ajudar a potencializar a beleza dos cabelos. Mas correlacionando e focando ao nosso telespectador, nós temos um grande destaque, a alimentação como fonte básica. Aquele paciente que chega ao teu consultório queixando de uma alopécia, que é a queda de cabelo, né? Unhas fracas, unhas envergadas, como que podemos certificar se realmente tem uma deficiência nutricional? Através dos parâmetros bioquímicos. Nós destacamos também um zinco, que é um mineral de grande destaque, tanto quanto para a saúde capilar e a saúde das unhas. Isso tudo é uma correlação. Como que está o seu consumo? Como está a ingesta diária desse mineral? Os parâmetros bioquímicos são grandes aliados para certificar a deficiência de determinados micro e macronutrientes. A confirmação absoluta de uma possível deficiência, nós fechamos o diagnóstico nutricional desse paciente pela queixa dele, pela queixa de queda do cabelo, das unhas fracas, da pele ressecada. Isso é um conjunto, é um fator que vem agregar. O ferro consumido via suplementar, assim como alimentar, nós destacamos a sua eficácia, principalmente os pacientes que apresentam queda de cabelo. Precisamos ressaltar que o ferro deve ser um grande destaque na alimentação. A deficiência de ferro merece investigação, especialmente quando existem outros sinais ou outros fatores de risco. Onde encontramos esses ferros? Carnes, vísceras, feijões, lentilhas, vegetais escuros e outros alimentos, assim como via de suplementação. E uma dica prática
Quando consumidos fontes de vegetais, de ferro, junto com alimentos ricos em vitamina C, podemos favorecer a sua absorção. Mas atenção, queda de cabelo não significa automaticamente falta de ferro. A causa ela também pode ser investigada. Nós também temos fatores genéticos correlacionados e assim como outras doenças capilares. Destaco também outro micronutriente importante para a saúde dos cabelos, peles e unhas é o zinco. É um mineral não tão encontrado, não tão falado, mas ele é importante porque participa de inúmeros processos metabólicos e está relacionado à manutenção dos tecidos. Podemos encontrá-los em alimentos como ovos, leites e seus derivados, assim como algumas sementes e algumas oleaginosas, como castanha, nozes, amendoim. Temos também uma soma para contribuir à melhora da ingesta diária do zinco, como via suplementar. Hoje, o mercado brasileiro oferece alimentos e assim como suplementos acrescidos com zinco. Não existe beleza em cápsula que substitua uma boa nutrição. Para uma pele saudável, unhas resistentes, precisamos olhar primeiro para o prato. Proteína adequada, vitamina C, ferro, zinco, vitaminas e uma alimentação variada. Para as unhas, existem alguns estudos sugeridos como benefício dos peptídeos colágeno para a fragilidade, porém, evidências e bem limitadas. Para o cabelo, não é adequado vender a ideia de que colágeno é um tratamento direto para o crescimento da queda. Quando ingerimos colágeno, ele passa pelo processo digestivo e é quebrado em um peptídeo de aminoácidos. Alguns estudos mostram que os peptídeos de colágeno específico, quando utilizados de forma regular, podem proporcionar benefícios modestos em parâmetros como hidratação e elasticidade da pele. Mas suplemento não substitui uma alimentação equilibrada. O mercado brasileiro hoje oferece uma gama de suplementos voltados à linha de colágeno. Eles são um complemento da alimentação para ajudar a potencializar a saúde do cabelo, unhas e peles. Uma dica para o nosso telespectador: proteína mais vitamina C, eu tenho uma resposta de uma matéria-prima com um suporte de uma síntese de colágeno. Agregado à suplementação, eu tenho que estar fidelizado diariamente a proteína mais a vitamina C. Se você apresenta queda de cabelo, unhas quebradiças, pele ressecada, procure um profissional para possível investigação. Lembre-se que a alimentação é o papel importantíssimo para nutrir de dentro para fora. Até o próximo quadro. E depois do intervalo, a gente vai entrar em um assunto que está presente na rotina de praticamente todo mundo: os cuidados diários com a pele. A gente volta já. De volta com Saúde em Dia. Quando o assunto é pele, informação é importante, mas informação correta é ainda mais importante. Nas redes sociais, nos vídeos e até nas conversas entre amigos, é comum encontrar dicas sobre produtos, receitas caseiras e formas de cuidar da pele. O problema é que nem tudo aquilo que parece funcionar realmente faz bem. Algumas práticas podem ser inofensivas para determinadas pessoas, mas causar irritação, manchas ou outros problemas quando utilizadas de maneira inadequada. Por isso, chegou a hora de separar o que é verdade e o que é mito. A dermatologista a doutora Poliana Lucas participa do nosso Mitos e Verdades e vai responder algumas das principais dúvidas sobre os cuidados com a pele. Doutora Poliana, seja muito bem-vinda ao Saúde em Dia. Eu que agradeço a oportunidade da participação, de poder tirar algumas dúvidas dos nossos pacientes. É verdade que o protetor solar deve ser usado todos os dias, mesmo em dias nublados? Sim, é verdade. Todos os dias, mesmo em dias chuvosos ou nublados, devemos usar o protetor solar. Tem claridade, tá durante o dia,
tem que usar protetor solar, pois nesses momentos também tem a radiação solar. Lavar o rosto várias vezes ao dia ajuda a controlar a oleosidade ou pode piorar o problema? Mito: lavar a pele várias vezes ao dia pode piorar a oleosidade. Cada pele tem uma necessidade e uma frequência de lavagem com o produto correto, mas excesso de lavagem pode piorar a oleosidade. Doutora, e dormir de maquiagem realmente faz mal para a pele? Verdade. Dormir de maquiagem promove a obstrução dos nossos poros. Essa obstrução, ela impede a regeneração celular, ou seja, a nossa pele não renova durante esse período noturno. Então, realmente, dormir de maquiagem prejudica a nossa pele. E o chocolate? Causa acne? Verdade. Mas não pelo chocolate, pelo cacau, pelo alto teor de açúcar. Além do chocolate, na maioria das vezes, ainda conter a lactose. Então, todos os doces com alto teor de açúcar e lactose podem piorar a acne. Espremer cravos e espinhas pode deixar manchas ou algum tipo de cicatriz? Verdade. Nunca devemos manipular acne ou espinhas. Podemos deixar cicatrizes e manchas no local. A pele oleosa também precisa de hidratação? Isso é verdade. Oleosidade significa aumento da produção de sebo na pele e não necessariamente uma hidratação da pele. Para hidratar a nossa pele, nós precisamos manter a água da nossa pele e isso a gente consegue com produtos que fazem esse serviço de puxar água e manter a água da pele. E usar produtos muito fortes pode acelerar o processo de envelhecimento da pele? Verdade. Produtos muito abrasivos, muito fortes, que não sejam adequados para a sua pele, podem piorar ao invés de melhorar. Daí a importância de uma consulta periódica com o dermatologista. Água muito quente pode prejudicar a pele? Verdade. A água muito quente, ela retira a nossa barreira protetora da pele, que é essa oleosidade comum que a gente tem na pele, própria da pele. O ideal é que a gente lave a nossa pele com água morna. A água muito quente prejudica a nossa pele. Pasta de dente ajuda a secar espinhas? Mito. Pasta de dente, além de não melhorar, ainda pode piorar. A pasta de dente tem alguns componentes que podem promover queimadura e manchas. Para melhorar a espinha, nós temos outros produtos que nós utilizamos como dermatologista para melhorar esse quadro. Beber bastante água melhora a aparência da pele? Então, isso é parcialmente verdade, porque beber água, de acordo com a necessidade do organismo, é bom para o bom funcionamento do nosso organismo em geral, mas com relação à nossa pele, a água que a gente ingere, ela não chega na nossa camada superficial da pele. Uma pele ressecada que precisa de hidratação, essa hidratação tem que ser feita de forma tópica, tem que ser passado através de hidratantes que a gente faz essa hidratação, que a gente puxa e mantém a água para a pele de forma tópica e não a água que a gente ingere. Usar o mesmo produto de skincare que uma amiga usa pode ser prejudicial? Verdade. Cada pele é única, a necessidade é individual. Então, cada paciente merece ser avaliado e ter uma prescrição própria. O que é bom para uma pessoa não necessariamente é bom para outra. Pelo contrário, pode até prejudicar. É possível prevenir o envelhecimento da pele com cuidados desde cedo? Com certeza. O mais importante para a gente prevenir o envelhecimento da pele é o uso correto de protetor solar. Além desse uso correto de protetor solar, evitar a exposição solar prolongada, hábitos de vida saudáveis, dormir bem, muito importante para a pele, para evitar o envelhecimento precoce, ingesta adequada de proteína, atividade física, então hábitos de vida saudáveis, além do uso correto do protetor solar. Doutora Poliana, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Quando o assunto é saúde da pele, informação e orientação profissional podem e fazem toda a diferença. Gostaria de agradecer pela oportunidade. Qualquer dúvida, procure o seu dermatologista.
E falando em prevenção, existe um assunto que merece atenção durante o ano inteiro: o câncer de pele. Ele é o tipo de câncer mais frequente no Brasil e, justamente por isso, conhecer os fatores de risco e observar mudanças na pele é tão importante. A exposição à radiação ultravioleta é um dos principais fatores de risco. E medidas de proteção como o uso adequado do protetor solar, roupas que protejam a pele e a redução da exposição excessiva ao sol fazem parte da prevenção. Mas existe outro ponto fundamental: prestar atenção ao próprio corpo. Uma pinta que mudou de aparência, uma ferida que não cicatriza ou uma alteração persistente na pele não deve ser ignorada. E quanto mais cedo uma alteração suspeita é identificada e avaliada, maiores podem ser as possibilidades de tratamento. Para falar sobre prevenção, sinais de alerta e a importância do diagnóstico precoce, conversamos com o Dr. Daniel Genelio. Hoje eu vou falar um pouco de câncer de pele. Eu acho que dentro da dermatologia é o assunto de talvez maior importância para a gente, porque é uma patologia que hoje está no nosso dia a dia, até pela idade, né, das pessoas hoje, que hoje a gente tem uma expectativa de vida muito maior. Então, igual a catarata, o câncer de pele também, a gente vê ele mais, né? As pessoas vivem mais tempo hoje com o advento aí dos postos de saúde, todo mundo com a saúde em dia, com a pressão em dia, diabetes em dia, tomando os remédios certinho. Então, antes a expectativa de vida era muito pequena, as pessoas normalmente faleciam antes até da gente fazer um diagnóstico de câncer de pele, igual antes de fazer um diagnóstico de catarata. Hoje não, hoje as pessoas vivem mais tempo, então por isso que a gente tem esse tanto de paciente aí com câncer de pele. Não é que todo mundo resolveu tomar mais sol, não, é a expectativa de vida nossa que aumentou, graças a Deus. E como o câncer de pele, o mais comum, tem a ver com o sol, e justamente o sol que a gente toma ele, né, essa radiação que acumula na nossa pele nos primeiros 15, 20 anos de vida, é muito difícil hoje a gente ter um paciente que chegou aos 60, 70, 80 anos que fez uma fotoproteção adequada nos primeiros 15, 20 anos, né? E aqui na nossa região a gente tem muito lavrador, zona rural, então normalmente essas pessoas teve uma exposição grande na infância, na juventude, então por isso que fica tão comum pra gente. E como que funciona, né, o tratamento desse câncer de pele que é tão comum, mais comum do que câncer de mama para mulher e mais comum do que câncer de próstata para homem. Então, quando a gente vai ver lá as estatísticas do Instituto Nacional, né, de Câncer do INCA, ele passa em muito o câncer de mama e o câncer de próstata. Ele é muito, muito comum para a gente. Então, a gente pensa hoje, né, a gente está vendo muito tumores de intestino, né, que é o segundo talvez mais prevalente, mas se entrar câncer de pele, ele passa na frente desses todos. E o câncer de pele, a gente às vezes se preocupa um pouco menos que o câncer de pele mais comum. Então existe um câncer de pele que, graças a Deus, não é tão comum, né, que é o melanoma. Esse tem que fazer quimioterapia, radioterapia, dar metástase. Mas o mais comum, que tem a ver com a radiação solar que a gente vai acumulando no nosso dia a dia, o tratamento normalmente é só a remoção total da lesão. Então ele não dá metástase, ele não espalha, e a gente não tem que fazer nem a quimio, nem a radioterapia, é só remover a lesão. Mas pensando em remover lesão, uma lesão num colo, num braço, numa perna, a gente remove, vai ficar com a cicatriz e vida que segue. Agora uma lesão no rosto, então imagina um câncer de pele no nariz, a pessoa pode perder o nariz. Na orelha, vai perder a orelha. No olho, se demorar um tempinho, se infiltrar a esclera, vai perder o olho. E aí a gente vai ficar o quê? Aleijado. A gente vai aleijar o paciente numa fase de vida que ele tem que lutar por qualidade de vida. E ele vai perder muita qualidade de vida. E normalmente esse tipo de câncer de pele, o crescimento dele é muito lento. Então a gente tem tempo de tratar e cuidar antes de chegar nessa fase cirúrgica, tá? Então, às vezes, o paciente chega aqui até buscando alguma melhor estética e a gente identifica algum problema de patologia e isso passa na frente da estética, né? E a gente acaba tratando a patologia primeiro, que normalmente é bem simples, né? Normalmente a gente faz o tratamento com medicamento oral ou tópico, a gente consegue controlar essas lesões, e eu falo que é igual uma cárie, né? Você tá com a cárie no dente, você tratou, depois é só escovar o dente todo dia e tá tranquilo. Agora, se deixar e continuar sem escovar o dente, vai ficar muito ruim. Então, o que eu aconselho a todos viu alguma mancha diferente ou já está com
60, 70, 80 anos vão ter manchas em região exposta ao sol, procura primeiro até o médico do posto, né, que ele vai olhar e ele achando necessário, ele vai te encaminhar para o dermatologista para fazer o diagnóstico necessário e tratar o mais rápido possível. Então, o câncer de pele, normalmente, quando ele chega a ter um sintoma, o sintoma dele vai ser o quê? Vai ser lesões que vão começar a doer, sangrar, aquela feridinha que não fecha nunca. Então, é muito comum a gente chegar, o paciente falar assim, eu estava fazendo uma fritura e voou um pouquinho de óleo aqui no rosto e me queimou. Isso tem quanto tempo? Tem 1 ano. Então não tem feridinha no rosto de queimadura com óleo que fica 1 ano. Então é isso, esses sintomas, eles são poucos, esses sintomas, e esses sintomas, quando eles aparecem de uma forma muito lenta. Então os sintomas que incomodam o paciente, eles são pouquíssimos nesse câncer de pele. O que a gente tem muito são sinais. Então quais são esses sinais? São essas manchinhas que não somem, que começa a dar uma casquinha, que depois vira uma ferida, e essa evolução lenta que a gente tem que agir o mais rápido para não chegar ao ponto do tratamento ser só cirúrgico. Então a gente quer sempre fazer o tratamento antes de precisar da cirurgia. O principal motivo do câncer de pele mais comum é exposição solar. Então é radiação solar, e aí muitas pessoas ficam em dúvida, porque não é a exposição solar que você tem naquele momento. Então chegar um paciente aqui de 80 anos, não é a radiação solar que ele pegou nos últimos 2, 3 anos. É a radiação solar que ele tomou lá na infância, na juventude, que 30, 40 anos depois vai surgir a lesão. Principal fator do câncer de pele mais comum, que é o carcinoma base celular, é radiação solar. Por isso que ele vai aparecer aonde? Em região expostas ao sol. Você não vai ter um câncer de pele desse mais comum em região que não foi exposta ao sol. Não vai surgir na coxa, ou no abdômen, ou na mama. Eles vão surgir aonde? No rosto, no colo, no braço, normalmente da perna, do joelho para baixo. Então, como que a gente faz para evitar? É aquilo que eu tinha falado logo atrás, que é usar o protetor solar. Então, se você faz uma fotoproteção adequada, está resolvido o problema. Para o corpo, hoje a gente tem essas roupas, né, com proteção ultravioleta, que ficou muito cômodo. E para a região que realmente importa, que é o rosto, usar um fotoprotetor adequado, uma proteção solar adequada. E tem os protetores químicos, tem protetores químicos. O importante é usar um protetor adequado para o seu tipo de pele. É só ter a instrução certinha e fazer a fotoproteção adequada. É hora de ampliar essa conversa no Conexão Saúde, com a jornalista Geórgia Marques. É com você, Geórgia. No programa de hoje falamos sobre diferentes cuidados com a pele, cabelos e unhas. Conhecemos problemas comuns como a caspa e o melasma. Esclarecemos dúvidas sobre skincare e também reforçamos a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de pele. Mas, diante de tantas informações, produtos e recomendações que circulam todos os dias, fica uma pergunta: o que realmente faz diferença para manter a pele saudável ao longo do tempo? Mais do que acompanhar tendências, cuidar da pele também significa entender os efeitos da exposição aos raios ultravioleta, escolher produtos de forma consciente e reconhecer quando uma alteração precisa ser avaliada por um profissional. E é justamente para trazer informação confiável e ajudar você a fazer escolhas mais seguras no dia a dia que está no ar o Conexão Saúde. Quando falamos em prevenção, a proteção contra a radiação ultravioleta precisa estar entre os principais cuidados. Isso porque a exposição excessiva ao sol é o principal fator de risco para o câncer de pele. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de pele não melanoma é o tumor mais frequente no Brasil e a exposição prolongada e repetida à radiação ultravioleta aumenta esse risco. E proteger a pele não significa depender apenas do filtro solar. Evitar a exposição direta ao sol nos horários em que a radiação é mais intensa
procurar locais com sombra e utilizar roupas que cubram a pele, chapéus de abas largas e óculos com proteção contra a radiação ultravioleta também fazem parte das estratégias de proteção. O filtro solar é outro recurso importante, principalmente quando a exposição ao sol é inevitável. Mas ele deve fazer parte de um conjunto de medidas de proteção e não ser entendido como uma autorização para permanecer por longos períodos sob o sol. A Organização Mundial da Saúde reforça que a maior parte dos danos provocados pela radiação ultravioleta pode ser evitada com medidas adequadas de proteção. A organização também recomenda atenção especial quando o índice ultravioleta está em níveis mais altos. E existe ainda um detalhe importante na hora de escolher um protetor solar. A Anvisa é responsável pela regulamentação desses produtos no Brasil e disponibiliza informações sobre sua regularização. A agência, ela orienta que o consumidor utiliza produtos regularizados e disponibiliza uma ferramenta para consultar a situação de produtos pelo nome, marca, empresa ou número do processo. Ou seja, quando o assunto é proteção solar, não basta escolher um produto pela propaganda ou pela embalagem. É importante saber o que está sendo utilizado e combinar o protetor com outros hábitos de proteção. E se proteger do sol é importante, entender a radiação ultravioleta também ajuda a tomar decisões melhores. A radiação ultravioleta pode atingir a pele de diferentes maneiras, diretamente, de forma dispersa na atmosfera ou refletida por superfícies. Isso significa que a exposição não acontece apenas quando estamos tomando sol de maneira intencional, por isso, atividades ao ar livre, deslocamentos, trabalho e momentos de lazer também precisam ser considerados quando pensamos em proteção. Outro ponto importante é que o dano provocado pela radiação ultravioleta não está relacionado apenas ao câncer de pele. A exposição excessiva também pode contribuir para o envelhecimento precoce da pele e provocar danos aos olhos. A Organização Mundial da Saúde destaca que a radiação ultravioleta em excesso está relacionada a diferentes problemas de saúde, incluindo cânceres de pele, catarata e alterações no sistema imunológico. Isso ajuda a explicar por que proteção solar não deve ser encarada apenas como uma questão estética. Ela é uma medida de saúde. E existe uma mudança importante de comportamento que pode fazer toda a diferença. Em vez de pensar somente na proteção quando vamos à praia ou à piscina, é preciso incorporar esses cuidados às atividades rotineiras que existe exposição ao sol. A atenção também deve ser maior para quem trabalha ou permanece muitas horas ao ar livre. O INCA destaca a importância de medidas de proteção solar tanto nos ambientes de trabalho quanto nos momentos de lazer. A ideia não é deixar de aproveitar os espaços ao ar livre, mas encontrar formas mais seguras de fazer isso. E em uma época em que as redes sociais apresentam uma infinidade de produtos e rotina de skincare, outro cuidado importante é saber diferenciar informação de publicidade. Nem todo produto que viraliza é adequado para todas as pessoas. E uma rotina que funciona para alguém pode não ser a melhor escolha para a outra. A pele possui características diferentes e pode reagir de maneiras distintas aos produtos. Por isso, o uso de cosméticos deve respeitar as orientações do fabricante e, diante de problemas persistentes ou reações, é importante buscar orientação profissional. A Anvisa possui regras específicas para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Mantém informações sobre a regularização desses produtos. A agência também orienta o consumidor a verificar se o produto está regularizado antes de utilizá-lo.
Promessas exageradas como resultados garantidos, efeitos milagrosos ou transformações muito rápidas devem ser recebidas com cautela. Antes de seguir uma recomendação das redes sociais, é importante verificar a procedência das informações e do produto. Uma pinta que muda de tamanho, forma ou cor, uma lesão que cresce ou uma ferida que não cicatriza devem ser avaliadas por um profissional. O diagnóstico precoce de alterações suspeitas é uma das estratégias importantes para o tratamento do câncer de pele. No programa de hoje, falamos sobre diferentes condições que podem afetar a pele, esclarecemos dúvidas sobre cuidados e reforçamos a importância da prevenção do câncer de pele. E o Conexão Saúde mostrou que cuidar da pele vai além de acompanhar tendências ou investir em produtos. Proteção contra a radiação ultravioleta, escolhas conscientes e a atenção às mudanças na pele são atitudes que podem fazer parte da rotina e contribuir para a saúde ao longo da vida. Antes de seguir uma nova tendência de skincare, procure informação confiável. Antes de utilizar um produto, verifique sua procedência e regularização. E diante de uma alteração persistente ou suspeita, procure avaliação profissional, porque uma pele bem cuidada não é apenas uma questão de aparência, é também uma questão de saúde. E cuidar bem começa com informação confiável. No programa de hoje, vimos que cuidar da pele vai muito além da estética. Prestamos atenção ao couro cabeludo, falamos do melasma, esclarecemos dúvidas sobre os cuidados diários e reforçamos a importância da prevenção e proteção contra o câncer de pele. E também lembramos que a saúde da pele, dos cabelos e das unhas faz parte de um cuidado que envolve o organismo como um todo. Por isso, fique atento às mudanças no seu corpo. Evite soluções milagrosas e procure orientação profissional quando perceber algo diferente ou persistente. O Saúde em Dia fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!